A paz do Senhor, irmãos, é uma satisfação imensa estarmos aqui para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus. Eu tenho um assunto que eu acredito ser muito importante, que há algum tempo eu venho trabalhando nele, em minha mente, em meu coração, e eu quero compartilhar com todos aqueles que tiverem acesso a este vídeo. Eu quero falar um pouco sobre 3 coisas essenciais. E quais são essas coisas? Eu vou colocá-la baseado naquilo que eu encontro em Provérbios, capítulo 22, versículo 4. Então, nosso assunto é 3 coisas essenciais. Nosso texto inicial é Provérbios, capítulo 22, versículo 4, onde lemos assim: o galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas e honra e vida. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. 3 coisas essenciais para o ser humano. Elas abrangem as 3 áreas que o ser humano tem: espiritual, emocional e física. Nós podemos recorrer a uma outra escritura que se encontra em 1 Tessalonicenses, onde o apóstolo Paulo ele abrange um pouco mais de forma esclarecedora esse assunto. No capítulo 5, no versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, verso 23, onde Paulo diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe novamente essas 3 áreas, as quais as 3 coisas completam, preenchem: espírito, homem interior; alma, homem emocional, o nosso ser, aquilo que será salvo ou condenado; e corpo, nosso homem exterior, a nossa carne, aquilo que volta para o pó. É interessante observarmos que essas 3 áreas são necessariamente precisas de tratamento detalhado. E Deus, visando isso, ele inspira Paulo a escrever que quem nos conserva íntegros e irrepreensíveis nessas 3 áreas é o próprio Deus, para a sua vinda. É bom observarmos isso para não nos confundirmos e acharmos que podemos, de qualquer forma, agir ignorando uma dessas áreas, uma vez que essas 3 áreas são necessárias terem o cuidado apropriado: nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Voltando ao nosso tema, 3 coisas essenciais: o galardão da humildade, o presente, o prêmio para aqueles que são humildes e temem ao Senhor, são riquezas, honra e vida. Riquezas abrange a nossa natureza terrena, corpo. Honra abrange a nossa natureza emocional, alma. E vida abrange a nossa natureza espiritual. Veja como nós encaixamos o versículo 23 de 1 Tessalonicenses 5 com este versículo 22, capítulo 22, versículo 4 de Provérbios. Riquezas, corpo. Honra, alma. Vida, espírito. Nós precisamos de condição financeira, de recursos para nos mantermos sobre essa terra. Erram aqueles que acham que Deus não dá riquezas ao seu povo. E erram ainda mais aqueles que priorizam as riquezas. Nós temos que encontrar um equilíbrio, porque a palavra de Deus diz que o dinheiro é a resposta para tudo, enquanto a mesma palavra diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. De modo que o dinheiro tem uma importância tremenda no contexto geral. Mas quando o priorizamos, ele se torna uma futilidade destrutiva e altamente prejudicial para a nossa vida espiritual.
Então temos que colocá-lo no seu devido lugar. Agora, ignorá-lo, dizendo que não precisamos dele, que para nós basta Jesus, é uma baita ignorância e falta de conhecimento bíblico. Temos que encontrar o lugar certo para que possamos usufruir dessas maravilhas, uma vez que o próprio Deus, aqui é quem diz que ele dará como presente, como recompensa àqueles que o temem, àqueles que são humildes, riquezas. Honra, nosso segundo tópico. Quem é que não gosta de ser honrado? Uma das primeiras atitudes humanas é a necessidade de se expressar. Um bebê nasce, ele chora. E se não chora, o médico dá-lhe uma palmada para que ele reaja. Ele está se expressando, ele está demonstrando que está vivo. Ainda no ventre da mãe ele começa a se mover. Nós falamos, ele chuta, ele pula, ele mexe, roda. Essa é uma atitude de expressar, porque todo ser humano gosta de se expressar. Então, quando eu gosto de se expressar, eu também quero ter honra, quero ser considerado, quero ser respeitado. Erram aqueles que cantam, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. É claro que quando João Batista diz que ele cresça e eu diminua, João Batista não estava excluindo-se de um reconhecimento. Ele estava apenas glorificando a Deus, que é muito maior do que ele. Reconhecendo a sua função de apenas preparar o seu caminho. As pessoas criam uma ideia totalmente deturpada de uma pretensão de humildade. Se você for na minha casa e eu te tratar mal, você vai ficar chateado. É bem provável que você não volte mais, porque você queria ser reconhecido. Então, as pessoas precisam entender, o reconhecimento é algo que nós alcançamos pelos nossos méritos. Nós podemos sermos desconsiderados, podemos ser depreciados, podemos ser desrespeitados. Depende muito daquilo que fizermos e como agirmos. Mas se agirmos bem, iremos ser honrados. Como disse certo poeta, os homens de valor são procurados, mas os pretensiosos se oferecem. Um homem de valor, ele é honrado. Um homem de valor, ele é respeitado, ele é requisitado. Agora, os pretensiosos, que não têm valor, tentam se manterem através de aparências, eles se oferecem, eles são aparecidos. Agora, os que pregam e vivem uma pretensão de humildade, alegam que não precisam serem reconhecidos. Eles estão enganados. Porque o próprio Deus disse que iria nos honrar, colocando-nos como cabeça e não por cauda. É claro que nós não sabemos lidar com isso, por causa da nossa pecaminosidade. E a nossa pecaminosidade acaba nos levando a nos exasperarmos quando somos honrados. Nós precisamos saber dosar a honra e a humildade, porque ela é uma das necessidades que precisamos ter para obtermos a honra e vida. Todo ser humano almeja viver. Prova disso é que nós não aceitamos a morte. Ainda que saibamos que ela há de vir, nós não aceitamos. Nós temos o funeral, nós temos o velar aquele que morre, porque nós ficamos tristes quando alguém morre. E quando sabemos que vamos morrer, temos notícia de uma possível morte pelo fato de estarmos com uma doença terminal, nós nos preocupamos. Porque o homem não foi feito para morrer. Então não há na intelectualidade, na mente humana, a predisposição de entender e aceitar a morte. Todos querem viver. É comprovado cientificamente pela psicologia forense que todo suicida tentou se salvar no momento em que ele começou a sentir a ânsia da morte. Porque, na verdade, o que ele queria matar era a dor, e não a si próprio. Mas ele, para se livrar da dor, acaba matando a si próprio. Mas o que ele queria no seu íntimo era a vida, e não conhecia, por isso acabou tirando-a de forma tão ignorante. Então nós temos aqui essas três coisas maravilhosas e essenciais: condição, riquezas, honra e vida. Para a nossa carne, para a nossa alma e para o nosso espírito. E como nós alcançamos isso? O segredo para o sucesso, o segredo para a riqueza, o segredo para a saúde em todas as áreas, o temor do Senhor e a humildade.
Muitas das vezes nós achamos que somos tementes a Deus. Muitas das vezes nós achamos que somos humildes. Quando somos pessoas arrogantes, rudes, ásperas, e nosso temor consiste apenas em aparências. Porque nós não temos como resultado dessa nossa desse nosso suposto temor e humildade, riquezas, honra e vida. Vivemos à margem, porque não vivemos essa verdade. Eu lhes convido e lhes desafio a buscar de Deus o temor e a humildade. A humildade e o temor balanceado em todas as áreas da sua vida. E você estará testemunhando em breve das riquezas, da honra e da vida que o Senhor Deus lhe dará como galardão, como presente, como prêmio por essa sua atitude e comportamento. Porque o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Que Deus venha fazer-nos entender melhor este assunto, que pode parecer polêmico, mas é de uma simplicidade objetiva extraordinária. Em nome do Senhor Jesus.